Voltamos. Então, agora aqui, então, a gente precisa entender como que a gente opera, quais são os critérios, como que a gente libera e como que isso chega para o cliente. Se tem transporte, se tem armazenamento especial, se o cliente tem alguma condição de garantia. Isso é relevante, porque quando a gente tem instruções de garantia, a gente precisa avisar essas instruções de garantia antes da venda especificamente. Então, a gente estabelece todos esses critérios quando a gente fala de ficha técnica. Daí eu começo a, de fato, entrar na operação. Eu começo a entender quais são as minhas etapas da minha operação e começo a criar uma lógica de processo. Crio essa lógica de operação, eu vou para a análise do gargalo. O que é a análise do gargalo? Eu já tenho lá em cima, na minha operação, se a minha operação está adequada ou se não está. Se ela não está adequada, eu já tenho gargalos que são definidos lá na minha própria operação. Automaticamente, a gente já consegue saber o que está errado. E a gente sabe que no dia a dia tem outras coisas que não se encaixam, tem outras coisas que a gente sabe que não funciona muito bem. A gente vai colocar aqui em análise de gargalo. Daí, às vezes, já aconteceu, por exemplo, de algum cliente virar para os nossos consultores e falar o seguinte: eu não preciso fazer análise de gargalo no meu processo. Gente, não existe processo perfeito. O Six Sigma está aí justamente para provar, porque por mais que a gente chegue lá, né, 99,999% de falha, ainda tem 0,0001%. Não existe processo perfeito. Tanto não existe processo perfeito que quando a gente olha no próprio requisito da norma, requisito de operação, um dos itens que está lá no requisito de operação, a norma fala, a empresa precisa operar sob condições controladas. O que é condições controladas? Um desses requisitos de o que é condições controladas é ações para prevenir o erro humano. Por quê? Porque por melhor, bem definido que seja o processo, existem falhas humanas e vão acontecer. Não existe um processo que não tenha. Por quê? Porque tem um dia, hoje mesmo, gente, eu tive uma noite de rainha. Vou contar aqui para vocês, está gravando, mas eu tive uma noite de rainha hoje. Eu estou hoje no meu melhor dia? Não estou hoje no meu melhor dia. Pode ser que alguma coisa que eu faça ali no meu dia a dia faça errado? Pode ser. Por quê? Porque a gente tem essas peculiaridades do dia a dia. Nem todo dia você está na sua máxima concentração. Às vezes você brigou com o seu marido, com o seu filho, e seu carro pifou e seu pneu furou, e você pegou um trânsito para chegar, e às vezes você chega nervoso no trabalho, acontece alguma coisa, e você não está no seu melhor dia. E isso precisa ser levado em consideração. Então, quando a gente faz análise de gargalo, a gente está pensando nisso. O que no meu processo não é 100%? O que é aquela parte do meu processo que, por mais que ele rode super bonitinho, o que pode dar problema? O que normalmente atrasa? O que normalmente dá BO? Se aquela pessoa não tiver 100%, o que vai dar BO? Quer ver uma análise de gargalo? É quando a gente tem pessoas heróicas no processo. Isso é um super de um gargalo, ou seja, o supervisor da produção não pode tirar férias, porque se ele tirar férias, errou. O máximo que ele consegue ficar afastado ali são 3 dias e o negócio já começa a pegar fogo. Então, toda vez que a gente fala de análise de gargalo, mesmo que o processo seja super fluido, sempre vai ter alguma coisa para melhorar. Sempre, tá? Então, a gente vai fazer análise de gargalo, e daí a gente começa a estabelecer, a gente vai começar a preencher o procedimento, a escrever o procedimento de fato. Por que a gente faz tudo isso antes de começar a escrever o procedimento? Porque quando a gente for escrever o procedimento, eu já vou levar em consideração esses gargalos, esses desvios da minha operação, a ficha técnica de produto e serviço, e eu já vou escrever o procedimento levando tudo isso em consideração. Para quê? Para, nesse primeiro momento, a gente já ter um ganho de eficácia do meu processo. Ou seja, de uma forma imediata, mesmo que eu não consiga aplicar tudo naquele momento, mas se eu olho para tudo isso, eu já vou ajustando alguns parafusos, eu já começo a ter uma melhoria
imediata no meu processo, só de pequenos ajustes. Se for necessário, a gente vai fazer uma instrução de trabalho. Por exemplo, o Gabriel, que trabalha com usinagem, tem setup de máquinas, e às vezes a gente precisa ter o detalhamento de como que a gente vai fazer o setup dessa máquina. Então, no caso dele, precisa de instrução de trabalho. Agora, da N3, Pat, né? Pat da N3? Não, Pat da Apple Business. Qual que é o nome da N3? Que trabalha... Qual que é? Aline. Aline, já vou anotar aqui. A Aline da N3E, por exemplo, que trabalha com serviços de engenharia. Aline, você vai precisar fazer uma instrução de trabalho? Provavelmente não. Então, o fato de estar aqui a instrução de trabalho não quer dizer que todo mundo vai ter. Pode ser que não seja aplicável para a sua empresa. Onde que a gente vai verificar isso? Lá no procedimento operacional. Se a gente verificar que vai chegar no momento da gente escrever o nosso procedimento operacional e vai ter uma etapa que vai precisar começar a ter muitos detalhes, a gente sabe que aquela parte é uma parte que exige uma instrução de trabalho. Tá? É normalmente assim que a gente define. Se tiver equipamentos de medição, a gente vai precisar estabelecer o processo de validação desses equipamentos de medição. O que é isso? De novo, lá o Gabriel que tem usinagem. Quando termina a peça, eu preciso medir se a peça está ok. Ou seja, eu tenho um paquímetro, eu tenho um micrômetro que vai ali conferir se a peça está ok. Eu preciso garantir que esse instrumento de medição, ele está ok. Então, eu falo assim, como que eu estabeleço processos de verificação ou calibração desse equipamento de medição para saber que ele está medindo certo? Então, a gente olha, de novo, todo mundo vai ter essa etapa de equipamentos de medição? Não necessariamente. Aqui a gente às vezes pensa em equipamentos de medição de uma parte mais específica, né? Como eu falei, um paquímetro, um micrômetro. Mas, por exemplo, se eu tenho empresas que estabelecem rotas de... Tem um cliente nosso que eles fazem a rota para leitura de medidor de luz para a indústria, para a empresa de energia lá de uma cidade do Nordeste, que eu não lembro o nome. E daí ele tem dois pontos muito específicos, eles ganham por produtividade, então no final do dia eles precisam verificar quantas leituras eles fizeram, e eles mandam isso para a empresa de energia, e a empresa dele faz pagamento em cima da produtividade de leitura. Eles estabelecem toda essa rota por meio de GPS, então eles têm um programa de GPS que eles fazem todo o estabelecimento e eles têm ali um equipamento que vai fazer a leitura, que vai gravar a leitura ali do medidor de luz. São dois equipamentos que são equipamentos de medição. Eu estou medindo minha rota e outra eu estou medindo a leitura que está lá no equipamento de luz do cliente. Esses equipamentos de medição, eles entram aqui. Então, quando a gente pensa em equipamentos de medição, olhem de uma forma mais ampla, tá? E não só aquele equipamento de medição como balança, como um paquímetro, como uma trena. Olhem qualquer forma de como que você está medindo o seu processo. E tem um equipamento que mede isso, por exemplo, um tacógrafo. Eu vi o Tomás aqui, o Tomás está implementando o SASMAC, um tacógrafo, por exemplo. Também é um equipamento de medição. Então, sempre olhem isso. Eu estou medindo meu processo, tem algum equipamento para medir? Vai ser um equipamento de medição. Aqui eu começo a trabalhar... Aqui eu começo a trabalhar os meus... O que eu estou compartilhando com vocês aqui? Vou compartilhar de novo, eu não sei o que eu estou compartilhando. Aqui eu começo a trabalhar os meus registros operacionais, então se a gente estabeleceu que tem um formulário para... Se a gente estabeleceu que tem um formulário para controle de qualidade, um formulário para equipamentos de medição, aqui eu começo a entender esses registros operacionais, a pegar de volta. A gente estabelece os indicadores que vão garantir a eficiência, a eficácia do meu processo e estabeleço com um plano de ação. Então, essa é a lógica. Então, toda vez que vocês estiverem começando uma fase nova do produto, né, do módulo que vocês estão, uma dica que eu faço é o seguinte: abram a fase inteira.
e tentam entender a lógica que vai acontecer nessa fase. Se vocês não entenderem a lógica, chamem o consultor de vocês. Fala, Cris, ó, eu estou nessa fase, o que vai acontecer nessa fase? E quando vocês entendem a lógica, a execução das tarefas dentro daquela fase vai ser muito mais fluida. Vamos começar a colocar a mão na massa, então, aqui. Como que a gente estabelece, como que a gente faz tudo isso? Etapa de operação. Qual que é a instrução aqui? Olha, a gente precisa entender como que a sua operação está situada. Então, a gente vai analisar, esse daqui é o documento que vocês vão baixar. Como que a gente vai preencher esse documento na prática? A gente vai vir aqui em produto, aqui eu já deixei bem preenchido para vocês, para a gente ir direto para o resultado, e aqui vocês vão colocar, o que que você vende? Ah, eu vendo um serviço, eu vendo um produto, ou tem produto e serviço atrelado? Qual que é o tamanho do portfólio? Ou seja, quando a gente olha no seu site, tá lá, produtos e serviços, quantos itens vocês colocam ali na aba de vocês, tá? Então, a gente está olhando de categorias de produtos, até 5 opções, de 5 a 10 ou mais de 10. E vocês vão colocar. Você conhece a curva ABC do seu portfólio? O que é a curva ABC? Vocês sabem quais são os produtos que são mais vendidos? Vocês sabem quais são os produtos que são menos vendidos? Ou então você sabe quais são aqueles produtos que te oferecem uma remuneração melhor? Você sabe categorizar? Se você precisar dar prioridade para a venda de algum tipo de produto, você sabe qual vai ser o produto que você vai dar prioridade? É sempre importante ter essa definição. Quando a gente fala de ABC, é exatamente isso. Quais são aqueles produtos que me trazem um retorno financeiro maior? Seja por um volume, seja porque ele tem um high ticket, qual que é isso? Se você não conhece, se você sabe bem qual que é, você coloca assim. Se você não tem certeza, ou às vezes eu tenho uma ideia, mas se você não tem isso comprovado, você vai colocar não, porque aqui a gente precisa tomar decisão com base em fatos e dados. Então, se você não tem muito bem, se você precisa confirmar, coloca não, que depois você vai confirmar. Você conhece a curva ABC dos seus clientes? Você sabe quais são aqueles clientes que daí, não olhando sobre a ótica do produto, olhando pela ótica do seu cliente, aqueles clientes que são mais rentáveis para você? Você sabe quais são aqueles clientes que trazem um maior retorno? Aqueles clientes que já estão com você há muito tempo? Aqueles clientes que são super fiéis? Você sabe quem são esses clientes? Se você souber isso também definido, coloca sim. Se você não sabe, coloca não. E se a infraestrutura de operação está adequada para as necessidades da sua empresa? Todo mundo está com os equipamentos certos, a gente tem algum prejuízo de equipamento, todas as máquinas estão atualizadas. Ah, eu tenho uma máquina aqui, essa máquina ela já está um pouco defasada em relação aos meus concorrentes, em relação ao mercado. Então, quando a gente olha de infraestrutura de operação, a gente está olhando para os aspectos físicos ali, de fato, né? Então, tem uma empresa, uma vez que eu fui, que quando chovia, entrava água, era uma empresa de sorvete, inclusive. Quando chovia, entrava água embaixo da porta, assim, dentro do estoque. Então, pensa nisso, né? Quando a gente fala de infraestrutura de operação, principalmente na parte física, também aumenta um range de análise ali, para não só olhar máquinas e equipamentos, mas olha a infraestrutura de maneira geral. Quando chove, quando faz frio, quando está muito calor, isso às vezes a gente não leva em consideração. Também tem empresas que ficam muito quentes, chega até um calorzão, chega a ficar insalubre. Se você trabalha em home office, se os computadores estão ok, se todos os computadores têm antivírus, se vocês trabalham numa rede, se tem uma VPN de acesso às áreas da empresa, se vocês têm todos os computadores têm antivírus, se você tem algum tipo de proteção aos dados, quando a gente fala de empresas que trabalham em home office hoje. Então, infraestrutura de operação, todo mundo tem acesso a todas as ferramentas, todo mundo tem a senha, ninguém tem software pirata,
por exemplo, hoje, inclusive no nosso grupo, a gente estava falando isso. Então, pensem nisso. Se vocês falarem, não tem nada para melhorar, vocês vão colocar sim. Nunca vi uma empresa colocar sim aqui, né? Me surpreendam, se vocês mandarem, vocês me mandam ali no WhatsApp, falar, Dani, tá sim ali, que daí eu quero ver, eu faço uma visita na sua empresa para conhecer, porque eu nunca vi. Se não, coloca não. E depois, quando a gente estiver, principalmente lá no módulo de governança, que a gente for trabalhar em infraestrutura, a gente vai olhar muito para essa infraestrutura de operação aqui. A gente vai depois para a aba de operação. Então, aqui, ó, o produto ou serviço da empresa é personalizado ou padronizado. O que isso quer dizer? Quando você recebe um pedido, você consegue pegar, quando eu falo pegar, tenta pensar tanto na parte de produto quanto na parte de serviço, mas você consegue ter uma esteira rápida, ó, isso daqui foi o que peguei, está aqui. Eu não preciso fazer nenhum tipo de adaptação. Isso é o padronizado. E também pode ter um personalizado, ou pode ter um ambos. Aqui na Templum, por exemplo, utilizando o nosso exemplo, a gente tem um híbrido. Por quê? Porque apesar, por exemplo, de a gente ter a maior parte das pessoas aqui implementando o ISO 9001, em determinados momentos, a gente precisa fazer personalizações disso. Acabei de falar. Todas as empresas vão ter equipamentos de medição? Nem todas as empresas terão. Todas as empresas terão instruções de trabalho? Nem todas as empresas terão instruções de trabalho. Então, por mais que a gente tenha uma esteira, que a gente tenha uma plataforma, que a gente estabelece uma sequência lógica, existe um nível de personalização para o serviço executado. Então, tem algumas empresas, por exemplo, que fazem serviços de facilities, por exemplo. Eu faço serviço de portaria. Mas eu tenho portaria com escolta armada, sem escolta armada. Quando a gente olha essa personalização, coloca ambos. Ou tem aquele serviço padrão, que é ipsis literis, empresas de software, por exemplo. Às vezes você pode disponibilizar um software final ali para o cliente, ó, esse daqui é o software, pronto, acabou. Ou você pode fazer um software extremamente customizado. A TOTUS, por exemplo, é uma empresa de software, é um IRP, os módulos estão prontos, mas a parametrização de um software da TOTUS é totalmente parametrizado. No caso da TOTUS, não é nem ambos, no caso da TOTUS é totalmente personalizado. Se a gente pega o Qualitify aqui, que é um software parceiro da Templum, o Qualitify, ele vai ser um software pronto, a gente não vai ter a possibilidade de customização desse software. Então, ele vai ser um software padronizado. Então, quando vocês olham essa característica, sempre olham não só para o ramo de atividade, então é software, ele é personalizado, mas olhem, de fato, para as características do que você oferece. Aqui, a gente coloca qual que é a estratégia de custo do seu produto. A produção ou a entrega do serviço é cara para os padrões? Aqui você vai olhar para os seus concorrentes. O seu preço é acima dos concorrentes ou é abaixo dos concorrentes? Se for acima, você vai colocar alto custo. Se for abaixo, você vai colocar baixo custo. Se for na média a gente cobra a mesma coisa, você vai colocar médio custo. A demanda da sua operação é puxada ou empurrada? A gente tem, por exemplo, uma empresa que faz equipamentos eles fazem equipamentos de proteção individual. A produção da empresa, ela é constante. Tendo pedidos ou não, eu vou produzir aquela quantidade. Também tem um cliente nosso que produz água, né, que invasa água. Na verdade, produz água seria bom se a gente produzisse, né, que eles invasam água. E eles têm uma produção constante, independente se tem pedido ou não, eles invasam aquela quantidade de águas, mesmo porque aquilo que a outorga disponibiliza para eles invasarem. Então, quando a gente fala que a operação é empurrada, é isso, independente de ter pedido ou não, eu estou produzindo. A puxada se inicia com um pedido. Então, aqui, por exemplo, vocês contrataram uma empresa, a partir do momento que vocês fecharam o contrato, a gente começa a operação com vocês, uma operação totalmente puxada. A velocidade da produção, ela é alta, média ou baixa? Ou seja, o quanto que eu consigo produzir
ou operar dentro de uma range de tempo. Ó. Quando a gente olha aqui na tempo, a nossa é baixa. Por quê? Porque normalmente a gente demora de 6, 9 a 12 meses para a gente chegar ali na tão sonhada certificação de cada um de vocês. Então, a gente tem uma velocidade baixa aqui. Mas pode ser que eu tenha um serviço pontual. Eu vou lá, presto um serviço, no mesmo dia está finalizado. Então, aqui também você vai olhar a quantidade de tempo que você demora entre o começo da sua operação e o final da sua operação. Qual que é o esforço da sua operação? É alto, médio ou baixo também? Eu preciso de muito esforço para chegar naquele resultado ou não? Tudo acontece de uma forma quase que eu nem coloco a mão na minha operação, tudo acontece de uma forma bem limpa. As falhas no produto final ou no serviço, elas são identificadas depois da entrega com qual frequência? Normalmente, vocês conseguem pegar essa falha antes de chegar no cliente ou não? Quando tem uma falha, é o cliente que vê. Então, aqui, quando tem uma falha, é o cliente que vê, vocês vão colocar alta. Se vocês conseguem pegar a falha antes de ir para o cliente, é baixa. Qual que é a estratégia de flexibilidade da operação ou customização? Se eu preciso mudar alguma coisa na minha operação, eu consigo fazer isso rápido ou tem um grande esforço? Alta, média e baixa. E a estratégia do seu preço, levando em consideração os preços médios do mercado, se é alto, baixo ou médio. Quando vocês fazem essa análise, vai aparecer esse gráfico aqui. E aqui tem ouro para vocês analisarem, fazer uma primeira análise de impacto da empresa de vocês. Porque existe, na teoria, a forma ideal de produção para esses 3 tipos de operação. Então, se eu tenho uma operação padronizada, isso quer dizer que eu tenho que ter um custo baixo, uma confiabilidade baixa, e quando a gente fala confiabilidade, é exatamente isso. Às vezes, como a gente tem uma rapidez alta de produção padronizada, é muito comum que a falha seja encontrada pelo cliente. Mas como a gente está numa linha de produção alta, tudo bem, porque isso vai ser tende a ser uma amostragem baixa. A flexibilidade baixa, ou seja, vai ser muito difícil eu alterar qualquer coisa na minha operação, e uma qualidade média, né? Então, eu também tenho um esforço de controle de qualidade ali. Se eu tenho uma operação personalizada, eu tenho um custo já mais médio e alto, eu tenho uma confiabilidade mais alta. Se é personalizado, o cliente não pode ver a falha lá na ponta, a gente precisa trazer essa falha antes. Eu tenho uma flexibilidade alta, porque afinal de contas o meu processo ele é personalizado. Eu tenho um controle de qualidade mais alto também e tende a ter uma rapidez mais baixa. Se eu tenho uma operação híbrida com produtos e serviços, eu tenho um custo médio e alto, uma confiabilidade alta, uma flexibilidade alta, qualidade alta e rapidez média, de média alta. É a operação mais complexa que tem. A operação híbrida de todas é a mais complexa. E aqui vai aparecer esse resultado para você. E vai falar qual que é o seu tipo de operação, qual que é o tipo de demanda e estratégia de preço. Qual que é a análise que você tem que fazer aqui? Bom, se eu tenho uma operação alta, o meu custo ele tem que ser médio ou alto. O meu custo está médio, ou seja, o meu custo ele atende aos critérios de operação. A confiabilidade ela tem que estar alta. Olha onde está a minha confiabilidade aqui. Aqui a gente já tem um problema na sua operação. Aqui, se você não sabe muito bem onde está o problema, aqui a gente já consegue identificar uma grande falha na sua operação. Flexibilidade alta, tá aqui, ó, flexibilidade super alta, tá de acordo. Qualidade média e alta, tá baixa. E rapidez média alta, tá baixa. Ou seja, respondendo algumas perguntas que parecem simples, aqui, se fosse essa lógica da sua empresa, aqui a gente já tem graves problemas operacionais para a gente resolver. Possivelmente você está com uma satisfação baixa do seu cliente, porque existem alguns problemas operacionais a serem resolvidos. Então, a análise do resultado, o que você vai colocar? Você vai colocar quais são os pontos que não estão adequados. Aqui, então, você colocaria
Ó, confiabilidade, qualidade e rapidez. Esses são os pontos que, quando a gente for lá estabelecer o nosso procedimento operacional, a gente tem que arrumar. Tá claro aqui, gente? Alguma dúvida? A gente vai sair arrumando alguma coisa agora? Não, a gente não vai, a gente vai arrumar lá na frente. Mas aqui a gente já começa a entender que o buraco às vezes está um pouco mais baixo. Fiz a minha análise de operação, vou aqui então para a minha ficha técnica de produto e serviço. O que a gente precisa definir aqui? Todas as características do meu produto. O que eu vou analisar aqui? O que eu vou colocar? Qual que é o meu produto aqui, por exemplo? Qual que é a revisão ou versão desse documento, se for aplicável? Aqui. Se for aplicável. Quais são as características gerais desse documento? Essas características gerais, sabe quando a gente vai colocar lá no nosso site o que a empresa faz? E você estabelece ali um enunciado para o seu produto ou para o seu serviço? É o que você vai colocar aqui em características gerais. Composição, principalmente se for um produto, então quais são as matérias-primas que compõem esse produto para chegar naquele resultado final? E se for serviço, você também vai fazer a composição do seu serviço, o que precisa para que aquele serviço aconteça. Formas de uso pelo consumidor, então como que o consumidor ou o seu cliente final vai utilizar esse produto ou serviço. Se tem alguma legislação aplicável, se tem alguma garantia aplicável. Essa garantia aplicável é exatamente isso. Em quais situações o seu cliente ele pode oferecer uma garantia do seu produto ou do seu serviço? Ontem, eu chamei a Porto Seguro para fazer um reparo aqui na cuba daqui da minha casa. Chamei a Porto Seguro veio, eu tenho 30 dias para retornar para Porto Seguro se acontecer alguma coisa com a cuba ali, se não ficou muito bem colada, se acontecer algum problema. Quais são esses aspectos de garantia que o cliente pode pedir? Por quanto tempo ele pode pedir? Lembrando que sempre que for garantia, o cliente não tem um custo atrelado a isso. E levar sempre em consideração também a legislação, que dependendo do mercado que a gente atua, é a própria legislação que estabelece os critérios de garantia. E como que o cliente ele vai proceder no caso de uma manutenção aplicável, se precisar fazer algum tipo de manutenção pós-garantia. Garantia, ainda a responsabilidade é da empresa, a manutenção já passou o tempo de garantia, agora é o cliente que precisa executar. Quer ver uma coisa interessante aqui, quando a gente fala de manutenção aplicável? Construção civil, porque toda obra, quando você compra um apartamento na planta, ou, né, quando você compra um imóvel direto de uma construtora, a construtora precisa disponibilizar para vocês o manual do proprietário. E ali, o manual do proprietário, ele indica quais são as condições, como que você tem que cuidar de toda, né, daquele seu imóvel para que ele consiga chegar no tempo de vida útil, né? Então, todo imóvel tem o que a gente chama de vida útil do imóvel. Então, se a vida útil do imóvel é de 50 anos, quais são os critérios de manutenção daquele imóvel para que dure exatamente aquele tempo? A gente sempre fala, quem é mais velho, eu tenho 42 anos, quem tem mais ou menos a minha idade sabe, a gente sempre fala, nossa, as coisas de antigamente duravam muito mais do que as coisas de hoje, né? Quais são os critérios? E quando a gente compra alguma coisa, tem ali no manual de instrução, quais são as condições de manuseio para que aquele produto dure o tempo que precisa ser durado para que ele foi projetado. E quais são os critérios de liberação? Como que eu sei que aquele produto está liberado para o cliente, que já está finalizado e que a gente vai concluir essa entrega, seja de um produto ou de um serviço? Quando você estabelece aqui a ficha técnica, você consegue vir nessa aba do lado, você consegue puxar aqui qual que é o serviço e vai vir todas as informações. Essa máscara aqui é bom quando você precisa consultar exatamente alguma coisa, quando você tem um portfólio muito grande, lembra quando a gente colocou mais de 10 produtos? Às vezes é difícil encontrar qual que é o produto, a gente seleciona aqui e a gente consegue ter todas as especificações.
Dúvidas muito comuns que aparecem ao longo da consultoria. Ah, eu tenho um serviço, essa coluna aqui, formas de uso pelo consumidor, por exemplo, uma empresa de segurança patrimonial, que eu falei um pouquinho antes. Ah, não tem o que eu descrever em formas de consumo pelo consumidor, formas de uso pelo consumidor. Nesse caso, você pode ocultar essa coluna. Então, sempre faça essa análise, obviamente, converse com o seu consultor, mas não tem problema. Já nessas 3 partes aqui, de legislação, garantia e manutenção, você não vai ocultar, mesmo que não tenha nada aplicável, você vai colocar NA. Por quê? Porque análise de legislação, análise de garantia, análise de manutenção, a gente precisa disponibilizar essas informações de produtos e serviços pelo cliente, mesmo que não tenha, tá? Então, essa daqui é a única... Essa daqui é a única coluna que vocês conseguem excluir, todas as outras vocês precisam preencher, mesmo que ela esteja não aplicada. Uma coisa que também é muito comum que as empresas não fazem, a gente coloca aqui, quando a gente faz essa planilha, a gente pensa aqui, ó, a gente tem 49 linhas. Para quê? Porque a gente tem empresas que têm portfólio pequeno e às vezes a gente tem empresas que têm portfólio grande. Se você só tem 2 produtos, ou se tem 10, se tem 15, pega as linhas sobressalentes e excluem essas linhas sobressalentes. Isso é uma dica de auditoria. Porque quando você tem aqui mais linhas, o auditor sempre vai ficar na dúvida se você não preencheu ou se realmente não tem. Quando você tira essas linhas, o auditor ele já vai pegar esse documento, ele já vai saber que não tem mais nada, que não é que você deixou de preencher, que está faltando, algo do tipo. Então, preencheu, pega as linhas adicionais, já exclui isso para todos os documentos que a gente vai disponibilizar ao longo da consultoria, tá, gente? Tem linhas adicionais? Exclua essa linha. Isso evita discussões com o auditor depois lá na auditoria final. Alguma dúvida aqui? Ficha técnica? Maravilha. Fiz a ficha técnica, aqui tem alguns exemplos preenchidos para que vocês possam utilizar como base. Aí eu começo, de fato, a olhar para a minha operação. E daí vocês têm... Oi. Dani, desculpa interromper. A Jéssica, ela mandou uma dúvida aqui no chat, não sei se você está conseguindo acessar. Posso ver se você Agora quiser. que eu vi. Na questão da garantia aplicável, a garantia seria em relação ao serviço final, nós fazemos prestação de mão de obra para execução de serviços, os nossos produtos são pessoas. A garantia seria em relação ao serviço final. Sim, é sempre em relação ao serviço final. Nós fazemos prestação de mão de obra especializada para execução de serviços. Um dos nossos produtos são pessoas. Tá, vocês entram nessa lógica que eu falei, por exemplo, de facilities, que vocês prestam serviços de portaria, de limpeza, de conservação, algo do tipo. Não é isso? Por isso, coloca ali, Jéssica. Nesse caso, a garantia aplicável é atrelada, deixa eu pensar, garantia aplicável vai ser atrelada ao serviço executado. Não tem garantia aplicável, porque o serviço ele é contínuo. É um serviço pontual, aí é que é importante. É um serviço pontual ou é um serviço contínuo, Jéssica? Porque se for isso, é uma prestação de serviços de portaria. Eu tenho um contrato de 3 anos e sou eu que faço a portaria para esse... A gente tem um cliente nosso, o Alphaville. O Alphaville São Paulo é um dos nossos clientes. E eles fazem... O escopo da certificação deles é justamente a prestação de serviços dentro do condomínio. E, nesse caso, não vai ter garantia aplicável, tem só manutenção. Por quê? Porque ele é um serviço contínuo, e se alguma manutenção, se algum item ficou pendente, ali vocês fazem ali na hora. Talvez possa ser isso. Você pode fazer uma solicitação de retrabalho, alguma coisa assim. Tem um cliente nosso que faz serviços eles fazem mão de obra para incêndio, para projetos de brigadas de incêndio.
E eles têm um formulário muito legal, agora pensando, eles têm um formulário muito legal de retrabalho, se tem alguma coisa que precisa ser executada. Recorrência, porém não utilizamos garantia. Talvez pode ser isso, tá? Nesse caso, faz um formulário de retrabalho, caso alguma coisa não tenha algum serviço pontual ali, não tenha conseguido. Isso pode entrar como garantia. Mas eu não colocaria como um critério de garantia, eu colocaria como um critério de serviço ali, tá? Então, colocaria garantia não aplicável, e daí você coloca serviço recorrente. Ótimo. Vamos lá, então. Informações gerais. Daí vocês vão receber esse formulário aqui que a gente chama de checklist de processos, tá? Cada processo de recursos humanos vai ter o seu, processo gerencial vai ter o seu, processo comercial vai ter o seu, todos os processos têm o seu próprio checklist. Por quê? Porque a gente condensa todas as informações nesse único checklist. Daqui você vai colocar o nome do processo aqui, operação, quem que é o responsável, qual que é o cargo responsável por esse processo, então é o supervisor da operação. Qual que é o objetivo desse processo? Esse processo existe para quê? Para garantir que os produtos saiam de acordo com as especificações. Ou então, para garantir que, por exemplo, quando a gente fala de recursos humanos, o objetivo do processo, garantir que as pessoas estejam felizes e contentes trabalhando, para a gente diminuir o turnover da empresa, para a gente garantir um ambiente de trabalho legal. Quando a gente fala de objetivo de processo de compras, garantir que a gente tenha uma eficiência operacional. Compras é muito responsável, quando a gente fala em produção, de fato, é muito responsável pela manutenção da rentabilidade da empresa, então garantir o índice de rentabilidade da empresa. Então, sempre olha qual que é o objetivo de ser daquele processo. E como que você sabe que esse objetivo aqui vai ser cumprido? E quais são os outros cargos que participam? Daí você pode falar o seguinte, eu ainda não sei esse daqui. A gente pode definir isso lá no final, depois que a gente estabeleceu o procedimento? Pode, tá? Então, principalmente nesse começo, quando a gente está começando a falar de operação, pode ser que isso daqui não seja muito bem, né, não esteja muito bem claro para vocês naquele momento. Deixa para o final, não tem problema. Daqui vocês vão descrever o projeto, o processo, como ele é. Então, eu recebo pedido de venda, eu faço a separação do material, eu faço o setup das máquinas, a gente faz o planejamento da operação, eu coloco o material para operar, eu faço um controle de qualidade e eu libero o produto para expedição. Se a gente estiver falando de serviço, eu recebo o pedido de compra, eu faço um alinhamento inicial, eu estabeleço quais são os parâmetros daquele processo, daquele projeto, eu coloco quais são as pessoas responsáveis, a gente estabelece a periodicidade de medição e a gente entrega o projeto finalizado. Se a gente estiver falando de um projeto recorrente, por exemplo, como que a Jéssica falou, eu recebo o pedido de compra, eu faço a análise de qual vai ser a mobilização necessária, então quantas pessoas eu vou ter que contratar para aquele serviço específico, eu faço a seleção das pessoas, eu faço a contratação, eu faço o treinamento inicial, estabeleço os processos internos para aquela operação e vou monitorando e acompanhando esse trabalho com reuniões recorrentes. Então, você já sabe, coloque ali a descrição do processo como ela é hoje. E daí você coloca, o que pode dar de errado? Eu posso contratar pessoas que não estão adequadas, então eu posso errar no processo seletivo, como o processo da Jéssica, por exemplo. As pessoas podem faltar, e eu preciso colocar um efetivo no local. A máquina pode parar no meio da minha operação. Pensem em todas as possibilidades de que aquilo dê errado, que alguma coisa aconteça na sua operação. O que pode melhorar?
a organização, o layout da máquina pode melhorar, a gente pode ter um aplicativo de ponto para registrar o ponto, e se a gente sabe que o ponto não foi registrado, facilita a comunicação, se eu precisar levar uma outra pessoa para o efetivo. Eu posso ter um software diferente para a minha operação, então tudo que pode melhorar, que vocês já sabem que pode melhorar. Aqui tem um ponto crítico, gente, principalmente para vocês que são interlocutores do processo de qualidade efetivamente, que normalmente quem está preenchendo isso daqui, esse documento, não é a pessoa que está na operação de fato. E daí, a possibilidade de incoerência do que está aqui com o que acontece na prática, principalmente do que pode dar errado, do que pode melhorar, tende a ser grande. E daí a gente tem uma coisa no documento, uma informação no documento, quando o auditor vai conversar com quem está na operação, e a gente faz essa pergunta sem olhar para o documento, isso é uma pergunta básica de auditoria, o que você acha que pode melhorar no seu processo? O que você acha que pode dar de errado? Existe sempre uma divergência do que o funcionário fala com o que está no documento. Então, em todos os processos, a gente vai elaborar isso daqui para todos os processos da empresa. Perguntem isso para eles, não precisa ser techniquez aqui de qualidade. Pergunta no almoço, pergunta no horário do café. A gente está fazendo a implementação da ISO 9001. O que você acha que pode melhorar no seu processo? Todo mundo que está na operação do processo vai dar uma lista de coisas que pode melhorar no processo. Todo mundo. E é aí que você vai trazer para cá, tá? Então, sempre perguntem para quem está vivendo. Não perguntem para gestor, porque o gestor ele tem uma visão míope do processo. Perguntem para quem está na ponta operando, tá? E daí vai ter sentido. Se tem legislação aplicável àquela operação, então pode ser que no processo de operação não seja aplicável, mas na parte de recursos humanos a gente tem que seguir o CLT, a gente precisa seguir as NRs, então tem uma legislação aplicável. E quais são os equipamentos e recursos necessários? Aqui, gente, quando a gente fala de equipamentos e recursos, isso daí, quando a gente estiver lá no módulo de governança, quando a gente estiver falando de infraestrutura, a gente vai olhar para cá, tá? Tudo que tiver aqui em equipamentos e recursos, a gente for virar para a infraestrutura. Isso também é uma não conformidade recorrente. A gente coloca aqui quais são os equipamentos e recursos necessários para a operação, quando a gente vai lá no checklist de infraestrutura, não tem todos os requisitos, então a gente precisa depois fazer esse deparo. Quando eu faço isso, eu começo então a fazer a análise de gargalo, que é aquilo que eu falei. E aqui a gente sabe quais são os principais problemas que acontecem na operação. São esses. Então, para facilitar a análise de gargalo de vocês, o que vocês vão colocar? A gente está dando o roteiro para vocês. Vocês vão analisar. Na minha operação, tem problema de falta de planejamento? Tem problema de falta de planejamento. Tem problema de burocracia excessiva? Tem problema de burocracia excessiva. Não tem. Tem problema de duplicidade de informação? O tempo de processo de execução é muito longo? Será que a gente não consegue melhorar? É uma complexidade alta? Falta padrão? Cada um faz de um jeito? Eu tenho excesso de papel? Tem erros na execução das tarefas? Tem falha de comunicação? Tem falha de competência? Pensando em competência no sentido, né? Está faltando um treinamento, está faltando, às vezes a pessoa não tem a escolaridade necessária. Falta treinamento? Ou tem algum outro gargalo que não foi identificado acima? O que vocês vão colocar aqui? Sim e não. Sim, não. Super fácil. Só isso. Se você colocar não, já vai ficar cinzinha. Se você colocar sim, vai ficar em branco. Se vai ficar em branco, o que vai acontecer? Você vai colocar por que tem falta de planejamento. Você vai escrever por que tem falta de planejamento. Às vezes, tem mais de um porquê para a falta de planejamento. Por isso que tem aqui mais de uma linha. Não. É só um porquê para a falta de planejamento. De novo, o que vocês vão fazer? Excluir as linhas que vocês não utilizam, para não dar essa conotação de que está sem preencher.
Tem burocracia excessiva? Sim, tem burocracia excessiva, e eu tenho a burocracia excessiva porque, às vezes, o ramo de atividade que eu trabalho precisa de uma burocracia excessiva, por exemplo, a área de saúde. A área de saúde, a gente tem algumas informações que a gente precisa ter. Área fiscal, eu preciso guardar os documentos fiscais por 35 anos, eu preciso guardar os documentos de funcionários por 30 anos. Então, é uma burocracia, às vezes não porque o processo é burocrático, mas às vezes porque a própria lei é burocrática e precisa garantir isso. E vocês vão colocar. E tudo aquilo que não for duplicado, vocês vão tirar até que, de fato, que vocês vão ficar só com a informação que é a de vocês. E daí, o que a gente vai fazer na próxima etapa, depois que a gente preencheu essa primeira parte da planilha, a gente fez aqui a análise de gargalo, a gente vai escrever o procedimento operacional. Quando a gente for escrever o procedimento operacional, o que eu vou levar em consideração? Eu vou levar em consideração a análise da operação, aqui. Quais são os itens que eu preciso mudar de acordo com a minha análise da operação? Eu vou levar em consideração os gargalos que eu preciso fazer. E eu vou estabelecer o meu procedimento. O meu procedimento, ele tem algumas etapas que eu preciso cumprir. Quais são essas etapas? Eu preciso descrever o que eu coloquei aqui. Então, assim, não precisa reinventar a roda, gente. Vocês já definiram as macroetapas do seu processo. O procedimento operacional, ele vai descrever de uma forma mais detalhada quais são essas macroetapas, resolvendo aqueles problemas que já foram identificados. Oi, Jéssica, pode falar. Oi, Dani, uma dúvida. Nós oferecemos serviço de pilotagem e, ao mesmo tempo, o maquinário que vai fazer uma gravação de imagem. Eu tenho dois tipos de produto. Eu tenho pessoas e tenho serviço. Eu vou ter que fazer essa ficha para cada uma delas, porque a descrição de processo de um é diferente do outro. É isso mesmo. Você vai fazer. Nesse caso, porque você tem categorias, você tem um produto e um serviço. Então, você vai fazer. Agora, não quer dizer que cada produto vai ter uma ficha técnica. No seu caso, especificamente, sim. Você vai ter um checklist para um e para outro. Porque dentro do serviço existem vários serviços distintos, mas o produto, que são pessoas, é só um tipo. Então, eu vou ter só duas fichas técnicas. Só duas. Ok, entendi. Muito obrigada. E daí, no seu caso, Jéssica, você vai precisar fazer a instrução de trabalho, tá? Porque daí você vai estabelecer o processo ali, e daí, para cada situação diferente, você vai fazendo uma instrução de trabalho detalhando a diferença de cada um dos seus serviços, entendeu? Certinho, entendi. Obrigada. Imagina. E daí, vou estabelecer no meu procedimento, então, eu já vou olhar. E aqui é que está a charada e o X da questão. Quando a gente vem aqui em análise de gargalos, depois que você fizer o seu procedimento operacional, que você descrever isso, você vai colocar se está resolvido sim e não. Porque, às vezes, é um problema que você não consegue resolver, igual isso que eu falei, por exemplo, de legislação. Às vezes, não tem o que você possa fazer ali, atrelado à legislação, que você precisa guardar. Então, você vai colocar aqui não como resolvido. Ou então, você não consegue alterar naquele momento. E daí, você vai colocar não, porque você fez o procedimento e não está. Tudo que você colocar não aqui, ele vai para onde? Ele vai para plano de ação de riscos aqui. Por quê? Porque ele é um risco da sua operação. Você não conseguiu resolver aquele gargalo naquele momento. O que você já conseguiu resolver já está no seu procedimento operacional, já está lindo. Se você não conseguiu resolver, você vai trazer aqui plano de ação, e no plano de ação a gente vai fazer a sua análise de risco e análise de oportunidades. Tá? Então, vamos lá, recapitulando,
que o nosso objetivo hoje aqui, e daí, quando eu estiver falando do meu procedimento operacional aqui, deixa eu abrir. Quando eu estiver falando do meu procedimento operacional, se tiver qualquer tipo de situação que a gente precise começar a detalhar muito cada uma das situações, ou quando a gente começa a bifurcar muito, a gente estabelece o procedimento, mas agora a gente vem para cá, agora a gente vem para cá, a gente estabelece, a partir daqui o processo ele segue conforme instruções de trabalho, e a gente segue com as instruções de trabalho, tá? Então, gente, eu vou pegar mais 10 minutos só para a gente falar de equipamentos de medição. A gente já deu aqui o tempo de 1 hora. Quem não tiver equipamento de medição e precisar sair, fiquem à vontade. Espero que tenha sido proveitoso até agora, mas eu só gostaria de falar ainda de equipamentos de medição, que também gera muita dúvida equipamento de medição. Tá? Então, só para deixar. Fiz meu procedimento operacional, do meu procedimento operacional, estabeleci fiz as minhas instruções de trabalho, venho aqui para a parte de equipamentos de medição. Nos equipamentos de medição, você vai fazer essa análise. Tudo que eu meço, eu preciso de um equipamento para medir? Se precisar de um equipamento para medir, a gente vai ter esse controle de equipamentos de medição. Aqui eu vou colocar o nome do equipamento. Se você tem vários equipamentos iguais, por exemplo, treino, eu tenho 5 treinos, eu tenho 5 balanças, eu tenho 5 paquímetros. Se você tem mais de um, é sempre bom você identificar cada equipamento, colocar uma identificação numérica. Paquímetro 1, 2, 3 e 4. Se você só tem um, você vai colocar balança, por exemplo. E aqui, então, você vai trazer essa identificação, que é a identificação que está no seu equipamento. Você vai falar o que esse equipamento mede, qual que é o local onde esse equipamento é utilizado. Às vezes isso acontece, por exemplo, às vezes um paquímetro, eu tenho um paquímetro no laboratório, um paquímetro no meu controle de qualidade, então eu sei que o 01 tem que estar no controle de qualidade. Isso é muito comum com termômetro em área de saúde, em área de armazenagem, que cada área de armazenagem às vezes tem uma necessidade de temperatura diferente. E se eu tenho uma necessidade de temperatura diferente, eu tenho uma faixa de utilização diferente também, então eu preciso identificar que aquele termômetro é daquele local, porque isso muda o controle do equipamento. Coloco a identificação numérica dele, e daí aqui eu vou verificar se eu vou verificar esse equipamento ou se eu vou calibrar esse equipamento. Qual que é a diferença de verificação e de calibração? A calibração, ela sempre vai ser obrigatória quando a gente precisar garantir que aqueles resultados são válidos por uma legislação ou via cliente. Então, por exemplo, se o cliente mandou para você que a peça tem que ter aquela especificação, você precisa calibrar o equipamento. Por quê? Porque você precisa assegurar resultados válidos de acordo com as especificações do cliente. Ou às vezes tem uma legislação atrelada. Às vezes, você só utiliza aquele equipamento de medição como controle de processo. Então, você sabe, por exemplo, que ao longo do processo, você vai medir aquele produto, aquele processo, mas não é aquilo que vai assegurar o meu controle de qualidade. Não vai ser exatamente aquela medição que vai me falar se o produto está aprovado ou não. Nesse caso, se eu só utilizo para controle de processo, ou se não tem uma legislação aplicável, eu posso verificar esse equipamento. Depois a gente vai falar como que você verifica. Aqui você vai falar qual que é a faixa de utilização. Então, se eu estou falando de um termômetro, eu preciso que aquele ambiente esteja a 10 graus. De 10, então a minha faixa de utilização vai ser de 10 graus. É aquilo que eu preciso medir. Qual que é a unidade de medida, qual que é a frequência de controle e qual que é a tolerância de processo. Então eu utilizo ele a 10 graus, mas se ele tiver 11 ou se ele tiver 9, tá tudo bem. Então a minha tolerância de processo é de 0,1. Quando eu estabeleço a minha tolerância de processo, eu já estabeleço meu critério de medição. Normalmente, a não ser que tenha algo diferente naquele processo, o critério de aceitação é de 30% da tolerância de processo. Dani, e aqui é onde todo mundo se embanana.
Porque se a minha tolerância de processo é de 1 grau, olhando aqui a parte do termômetro, o meu equipamento de medição, ele tem que ser capaz de medir 1/3 de 1. Por quê? Porque se ele não tiver essa possibilidade de medir, de pegar esse intervalo, como que eu vou saber que que aquela tolerância de processo está ok? Então, critério de aceitação, sempre 1/3 da minha tolerância de processo. Quando eu estabeleço, isso daqui é do processo, tá? A gente ainda não está olhando para o equipamento aqui, principalmente essa parte aqui, ainda não estou olhando para o equipamento, não estou analisando o laudo, eu estou olhando isso. Preciso calibrar ou posso verificar só? Qual que é a faixa de utilização, de quanto em quanto tempo eu preciso verificar? Esse quanto em quanto tempo pode ser via uma legislação ou via processo mesmo, e qual que é a tolerância? O quanto que pode ter de erro para mais ou para menos. Tem um cliente nosso também, que é uma empresa, que é uma indústria química, e eles fazem fracionamento de produtos químicos. E daí eles trabalham ali com bags de 200 quilos, mais ou menos assim. Então, ali a tolerância de processo deles é alta, porque pode ter 205, pode ter 195, que ainda está dentro de uma faixa de tolerância. Quem fala isso é o processo de vocês e o critério de aceitação. Bom, olhei para o meu processo. Agora, eu vou olhar para o meu controle. Então, eu vou saber se o meu equipamento está de acordo com essas especificações. E daí, se eu mandei esse equipamento para calibrar, porque aqui eu coloquei que é uma calibração, se eu coloquei para calibrar, vai me chegar um laudo do laboratório de calibração. Eu vou colocar a data, o número do certificado, todo laudo tem um número de certificado, e ele tem essas duas especificações aqui no laudo que vem. Então, qual que é o erro e qual que é a incerteza que está medida no certificado. Qual que é o ponto aqui? Se eu tenho um erro de 0,2, ele está menor que o meu critério de aceitação. E eu tenho uma incerteza de 0,1. Somando o erro com a incerteza, vai dar 0,3. Ou seja, ele está aprovado. Se o erro do certificado fosse 0,4 aqui, o erro mais a incerteza deu 0,5. Está maior que o critério de aceitação do meu equipamento. Ele vai estar reprovado. Então, aqui, qual que é o crítico aqui nesse documento? É estabelecer a tolerância do processo. Se você estabeleceu a tolerância do processo, essas duas informações vêm no certificado e automaticamente a gente já tem uma fórmula aqui que ele já dá se está aprovado ou se está reprovado. Agora, vamos supor, por exemplo, que não seja uma calibração, que seja uma verificação. E daí eu não tenho um certificado que vai me dar esses critérios aqui. Você vai colocar a data que você fez essa verificação. Então, para fazer a verificação, você sempre tem que ter um equipamento modelo. Esse equipamento modelo, ele não vai ser utilizado na sua operação, então vamos falar, por exemplo, de uma trena. Eu tenho uma trena, essa trena, ela é calibrada, eu deixo essa trena guardadinha, eu não utilizo no dia a dia, e daí eu pego todas as minhas outras trenas, e daí eu coloco uma em frente à outra para verificar se a graduação está ok ali. Então, aqui eu vou colocar a data que eu fiz essa verificação, então 18/5/2023. Aqui eu não tenho um certificado, por quê? Porque era só uma verificação, e daí eu vou olhar o erro, não vou olhar ali no certificado, mas eu vou olhar. Então eu tenho uma diferença de graduação de 0,1. Eu vou colocar aqui a diferença de graduação de 0,1. Como ele não é eu não tenho certificado, eu não vou ter incerteza, eu vou colocar aqui 0, porque eu não tenho incerteza, ele vai estar aprovado. Então, aqui pode parecer algo muito complexo, e é óbvio que existem alguns equipamentos que são mais complexos, por exemplo, alguns multímetros ou alguns equipamentos de laser que são mais complexos, mas a maior parte dos equipamentos que a maior parte das empresas utilizam, o grande segredo está em estabelecer a tolerância do processo. Estabeleceu bem a tolerância do processo,
a gente consegue, depois é só copiar os dados ali do certificado. Dúvidas aqui? Ótimo. Então, gente, terminamos essa parte aqui de operação. O que vocês fizeram ali no checklist do processo, de definição do processo, de análise de gargalo e definição do procedimento, vocês vão fazer para todos os processos da empresa. Processos de apoio, processos principais, a lógica é a mesma em todos eles. Faz a definição dos processos, faz a análise de gargalo, arruma o procedimento e verifica se precisa fazer a instrução de trabalho. Se tiver equipamento de medição, está aqui a lógica, mas só vai ter daí na parte de operação. E depois estabelece, se você, quando aquela parte inicial que eu falei, eu não sei muito bem o objetivo do processo, ou não sei muito bem os indicadores, caso você tenha optado para responder isso no final, depois volte lá no checklist e preencha isso, que daí vai ficar mais fácil, porque daí o próprio procedimento, ele vai dar. Eu sempre falo que um processo bem definido, os indicadores, eles saltam nos olhos. Então, eu sempre falo, eu não estou conseguindo achar indicador para o meu processo. Provavelmente, o seu processo não está ainda muito bem claro, a gente ainda não conseguiu definir muito bem quais são as etapas, porque se a gente definiu o objetivo, ele salta e automaticamente a gente já tem os indicadores daquele processo. Alguma dúvida? No próximo mês, no treinamento fase a fase, daí a gente vai falar de riscos e oportunidades, plano de ação, indicadores de uma forma mais densa. Mas deu para clarear as dúvidas? Tem alguma dúvida atrelado ainda a esse processo de operação ou esse checklist de processo? Não? Então é isso, pessoal, por hoje. Trazer aqui 10 minutinhos do nosso resultado. Semana que vem a gente tem, deixa eu ver quais são os treinamentos da semana que vem. A gente tem segurança da informação, então ali o Elias, a gente tem segurança da informação e saúde e segurança ocupacional na próxima semana, terminando os treinamentos desse mês. No próximo mês a gente volta com outros temas aqui para vocês. Estão gostando desses treinamentos fase a fase? Tem sido bom para vocês? Dá licença, o da segurança do trabalho, eu acho que quem vai fazer é o pessoal do RH. Que dia que você já tem aí para poder Dia passar? 25. 25? Isso. Vou passar para o pessoal, a gente deve se inscrever para fazer também. Eu estou amando os treinamentos, porque eu peguei o bonde andando, então está me auxiliando bastante. Ai, que bom. Então é isso, não percam. E no mês que vem, a Thaís falou que está gostando também. Ai, que bom, gente. E no mês que vem tem mais. A gente volta com outros temas aqui para vocês. E lembrando que quem esteve aqui hoje garante os 50 drops aqui. Quem quer ganhar a viagem de navio aqui, gente? Vocês estão sabendo da viagem de navio? Tô achando que ninguém quer ganhar a viagem de navio aqui. Eu só vi uma mãozinha ali. Então, todo mundo que está aqui ganhou 50 drops para concorrer à viagem de navio. Fiquem de olho nos drops de vocês. E estaremos juntos em breve. Até mais, gente. Tchau. Mais. Excelente dia de trabalho para todos aí, pessoal. Amém, para todo mundo. Boa semana. Tchau,